Boa noite, comunicadores! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da nossa semana Comunicação com Amor. A gente já falou aí sobre comunicação não violenta com nosso parceiro e parceira, também com os nossos filhos e também vamos falar hoje sobre limites no relacionamento dentro dessa comunicação, né? Como é que a gente tem uma comunicação não violenta para poder comunicar limites na relação? Toda relação ela precisa de limites. E a gente precisa começar a pensar nesses limites. Como a gente comunica? Muitas vezes os limites são motivos, né, de brigas, de conflitos, de diferenças, porque as pessoas são diferentes. Então, é muito importante a gente pensar nesses limites. E na nossa live de hoje a gente vai conversar com a Michele Branquinho, que é psicóloga, que fala sobre limites, que trabalha com casais, exatamente para a gente ver a importância de colocar esses limites na nossa relação. Eu resolvi criar essa semana da comunicação com amor para poder falar sobre um tema que a gente não observa tanto. A gente se preocupa tanto com o Dia dos Namorados em dar presente, a gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente fala sobre tantos temas dentro da relação e muitas vezes a gente não olha para a comunicação. E vocês que já estão aqui comigo sabem disso, que eu acredito que a comunicação ela é a chave para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. É por isso que a gente precisa olhar para a nossa comunicação. Então, por isso que eu resolvi criar essa semana da comunicação, nessas 2 semanas de live. A gente começou ontem, tem live hoje, teremos live amanhã para falar sobre autoestima. E na terça, na quarta e na quinta-feira que vem, a gente também vai ter lives para poder falar sobre a comunicação no relacionamento. Então, se você está aqui comigo, já manda um aviãozinho aí para os seus seguidores, para que eles possam curtir também essa live. Tô esperando a Michele entrar aqui para poder conversar com a gente. Michele, deixa eu ver aqui se eu acho a Michele para a gente poder entrar ao vivo com ela. A Michele não tá conseguindo me mandar aqui o pedido. Me dá um oi aí, Michele, para ver se eu consigo te mandar esse pedido de live. Tô esperando a Michele entrar, que é ela que vai conversar com a gente sobre limites no relacionamento. Ver solicitação, agora. Você que tá entrando aqui, já coloca aqui para mim. Oi, Michele, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, que bom que você aceitou o convite. Eu sei que esse horário é difícil, as pessoas estão saindo de casa, estão no trânsito, mas eu quis ir na contramão do horário de fluxo do Instagram, porque às vezes você está no trânsito, a pessoa pode ir escutando, pode ir ouvindo essa live, não tem nenhum problema, ela vai ficar salva aqui também. Mas é importante a gente falar sobre isso. E eu quero te agradecer, Michele, por você ter aceitado o convite, porque esse é um tema muito importante. Eu até resolvi te convidar, porque eu vi que você gravou um vídeo falando sobre essa questão do limite no relacionamento. Sim, foi. Essa questão dos limites, né? Primeiro, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Flávia. É muito bom estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema que eu trabalho muito no consultório. É um tema que eu trabalho demais, porque isso vai implicar em muitas coisas e a gente vai falar disso aqui hoje, né? Mas quando eu fiz esse vídeo, eu fiz justamente pensando nisso, né? Será que as pessoas sabem o que é limite nas relações, né? E quanto é importante a gente entender os limites das nossas relações, sejam elas quais forem, imagina nas relações amorosas, né? Exatamente. Para a gente começar aqui, se você está aqui, você que está aqui na live já com a gente, se você quiser mandando sua pergunta para a Michele, a gente está falando nessa semana da comunicação com amor, a gente falou ontem aí sobre a questão da comunicação não violenta com o nosso parceiro, com os nossos filhos, a gente vai falar sobre limites, amanhã sobre autoestima. Já manda sua pergunta sobre essa questão dos limites. Eu queria começar, Michele, falando o seguinte: toda relação tem que ter limites. Né? A gente tem os limites com os filhos, a gente tem os nossos limites com os pais, a gente tem o limite até no nosso trabalho e até com a gente mesma, aquilo que é um limite pra gente. Então, como é que a gente sinaliza e como é que a gente pensa nesses limites? O que é um limite para mim, às vezes pode não ser para você, por exemplo. Então, como é que a gente consegue identificar essas questões dentro de uma relação? A gente precisa começar a pensar por que é importante a gente colocar limites nas nossas relações, né, gente? Primeira coisa, limite, ele te garante uma sustentabilidade da relação. A relação se torna sustentável quando ela tem limites e quando a gente entende o que é limite numa relação. Então a gente precisa entender isso. A convivência,
a interação ficam possíveis quando nós sabemos os nossos limites, nós colocamos os nossos limites para o outro e entendemos o dele também, né? E isso é conversado. Então, sempre eu gosto de dizer isso. Qual que é o papel do limite? Trazer uma relação sustentável. Nenhuma relação se sustenta sem limites, não é? Exatamente. E dentro da comunicação não violenta, a comunicação não violenta ela fala sobre esse limite, sobre esse respeito àquilo que é a nossa necessidade, que é o nosso sentimento, mas ele trabalha com a perspectiva do pedido. Porque às vezes a gente acredita, o limite que eu quero impor aquilo para o outro. Né? Um limite, tá. E aí a gente precisa entrar nas concessões, que é o que geram os conflitos. E aí dentro da comunicação não violenta, o que eu acho mais interessante é ele trabalhar com a questão da proposta de um novo caminho, de buscar juntos uma criatividade para buscar alternativas. Porque muitas vezes é o meu limite, eu quero desse jeito e você tem que fazer dessa forma, então, que eu quero. E a gente não entende que há uma diferença entre esse limite e o que o outro, o que eu tenho que exigir do outro. Certo? Então, assim, e dentro da comunicação, a gente quer muitas vezes, a gente comunica esse limite de uma maneira violenta e como uma exigência. Então, como comunicar esses limites dentro da relação de uma maneira a não agredir o outro, o outro compreender o seu limite e ser mais fácil de juntos buscarem alternativas para que as necessidades de ambos sejam atendidas. Gente, é tão interessante a gente pensar, porque assim, as pessoas me perguntam assim, né? Por que a gente fala tanto de comunicação? Eu respondo essa pergunta, acho que pelo menos uma vez por semana. No mínimo, assim. Por que comunicação é tão importante? Gente, se você tá numa relação amorosa, vamos pensar nisso. O tripé dessa relação é comunicação, dinheiro e sexo. Se esses três tripés não estiverem ali, se esses três pezinhos não estiverem ali firmes, a sua relação não se sustenta, ela cai. Então, é por isso que a comunicação é importante. A gente já começa por aí, né? Então, se você não sabe comunicar, se você não sabe falar, você não tem uma relação. A verdade é essa. E na pandemia, a gente viu isso muito. Eu gosto de dar o exemplo da pandemia, porque as pessoas moravam na mesma casa, mas elas não se relacionavam. Por quê? Elas não se comunicavam, né? Não se comunicavam. Eu lembro que eu falei disso uma vez, uma pessoa me mandou um direct assim: nossa, Michele, eu faço sexo com meu marido, mas eu não me comunico com ele. Eu falei, então, presta atenção. Olha o quanto isso é sério. E a gente só procura entender a comunicação quando o problema chega no sexo. Geralmente as pessoas buscam ajuda aí. Mas as pessoas precisam entender que o sexo, por exemplo, é uma comunicação íntima do casal. É uma comunicação, é uma forma de se comunicar. Então, se você não aprende isso, você não consegue entender os limites. E a forma correta de comunicar os nossos limites é, antes de qualquer coisa, você sabendo qual é o seu limite, né? Se você não conhece os seus limites, você não vai se comunicar com o outro, não adianta. Né? E aí, né, eu fiz um vídeo ontem que foi muito engraçado. Eu falei sobre algumas coisas assim, algo que é manipulação, mas que você não percebe que é. Você não percebe. E aí as pessoas começaram a falar, mas e aí? Como é que a gente vai resolver isso, né? Por quê? Eu falei, primeira coisa, você mente para você mesmo, tá? Você mente para você mesmo. E se você mente para você mesmo, você não vai comunicar para o outro a verdade. Você sabe o que você realmente quer? Você sabe quais são os seus limites? Avalie a sua relação antes de qualquer coisa. Você precisa avaliar a sua relação. E pensar em alguns pontos que são muito importantes. Por exemplo, você sabe o conteúdo? Você sabe o que você quer falar? E você sabe a forma correta de falar? Sim. Já reparou como as pessoas não percebem isso? Elas não sabem. Elas estão com raiva, estão chateadas. Elas querem despejar o problema no outro. E o outro tem que resolver, né? E aí eu sempre indico para as pessoas, vai estudar comunicação não violenta, porque você precisa saber a hora e como falar. Você Exatamente. tem um limite de falar até com você mesmo quando você faz isso. Porque nem você entende a sua raiva, você não elabora a sua raiva para você conseguir falar aquilo para o outro. Então, toma cuidado com isso. A comunicação, a forma como eu comunico os meus limites faz toda a diferença. Então, isso é muito importante. E eu, como comunicadora, né, eu sempre digo o seguinte, que nós não somos ensinados sobre comunicação, que nós aprendemos
a nos comunicar desde sempre. Já na barriga da nossa mãe, a gente se comunica do lado de fora, né? Se o bebê tá mexendo, você faz o exame para saber se está tudo bem. Então a gente já está se comunicando. Depois, quando o bebê, a gente chora, a gente tem as formas de dizer, ai, quero comer, fiz cocô, precisa trocar a minha fralda, eu gosto disso, não gosto daquilo. E nós somos seres comunicáveis o tempo todo. Até mesmo uma pessoa que é surda, muda, ela tem a linguagem dela e a sua forma de se comunicar. E mesmo que a gente não vá para um outro país, que a gente não saiba o idioma, a gente consegue compreender o que está acontecendo, porque a gente tem outras formas, a gente tem as maneiras de comunicar que não é apenas através da voz, da língua. Mas nós não somos ensinados sobre essa comunicação. A gente aprende a falar automaticamente, a gente aprende a andar, a gente aprende a sinalizar, mas a gente não aprende a se olhar, se perceber, aceitar os nossos sentimentos e, ao mesmo tempo, falar com outros sobre isso. É o que você está dizendo sobre a raiva. Ontem mesmo na nossa live, a gente estava conversando com a Ariane, que é jornalista, ela falou, minha filha estava falando que estava com raiva. Ela não sabia o que era. Eu falei, filha, isso que você sente é raiva. E tá tudo bem sentir raiva, porque a gente não sente. Mas a questão é como você age diante dessa raiva e quem você responsabiliza pela sua raiva. Tem uma frase na comunicação não violenta que o Marshall disse que é o seguinte, que na verdade o seu sentimento ele é seu. E a sua reação, ela é uma escolha sua. Então nada que o outro fizer vai despertar algo que esteja dentro de você. Então, na verdade, se o sentimento está em você, você tem a escolha do que você vai fazer ou não. Então, a sua atitude não depende do outro. Só que o que a gente quer fazer, né, Michele? A gente quer responsabilizar o outro pelo que nós sentimos e pela nossa reação. Eu fiz isso porque você fez isso. Exato. Isso que você está falando é tão sério. Igual, por exemplo, se a gente pensar na raiva, né? A gente tem a tendência de olhar para sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Não existe sentimento bom e não existe sentimento ruim. A raiva, ela é extremamente positiva porque ela ajuda na evitação da injustiça, por exemplo. A raiva evita a injustiça. Só que nós precisamos entender uma coisa. O que significa emoção? A emoção é uma palavra que vem do grego, que significa o quê? Emorare. Emorare, quando você traduz a palavra, significa colocar para fora. Então, o que é emoção? Colocar para fora. O ponto é, a raiva é o sentimento. Quando você coloca para fora, você transforma em emoção. Como você coloca para fora? E aqui entra totalmente a comunicação. E aí, a gente precisa pensar exatamente nisso. Eu quero comunicar minha raiva para a Flávia. Eu estou com raiva da Flávia, eu quero comunicar para ela. Então, antes de colocar para fora, eu preciso entender o sentimento. Se eu entendo o sentimento, eu coloco para fora, eu coloco para Ixi, enrolei. Para Flávia do jeito certo. Esse é o problema. E é aqui uma grande questão quando a gente fala de limites, porque eu ultrapasso o limite do outro e permito que o outro ultrapasse o meu limite, porque eu não faço essa conexão entre a emoção e o sentimento. Eu não faço isso. E aí eu quero responsabilizar o outro por aquilo que é meu, porque eu preciso externalizar, eu preciso jogar aquilo para fora, porque isso é emoção, colocar para fora. Eu preciso achar uma forma de fazer isso. Só que naquela questão que tá tão assim aflorada, vamos dizer assim, você não coloca para fora do jeito certo. Você não elabora o sentimento e você acaba culpando o outro pelo que é seu. Olha que quebra de limite e que relação que se torna insustentável. Quantas vezes eu já atendi casais que falam para mim assim, eu não suporto conversar com ela porque ela é grossa, eu não suporto conversar com ele porque ele me agride. Nós nunca conseguimos conversar. Olha um limite que é quebrado aqui, muito grande. Aí você perde essa sustentabilidade da relação porque você nunca leva para o outro o que é correto. E aí, né, quem tá aí ouvindo talvez vai pensar nisso. Você já teve aquele momento na sua relação que o outro vem para conversar, você já quer fugir? Porque você já nem suporta mais conversar. Não é? Aqueles sentimentos que não saem do lugar. Eu comecei a comunicação não violenta porque eu, jornalista, ouvia sempre nas pessoas que se relacionavam comigo dizer, nossa, você é uma excelente jornalista, mas é uma péssima comunicadora. E eu não conseguia falar sobre mim mesma. Eu acho que o primeiro ponto, se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não sabe até dos suas limitações, é difícil você saber quais são os seus limites. Sim, claro. Tá? Então,
eu não queria, eu não olhava pra mim porque eu não gostava de quem eu era, e eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã na live de autoestima, que eu vou falar sobre o meu problema com autoestima, com identidade e como isso me atrapalhava. E cai na questão do limite, porque se você não sabe quem você é, se você não se olha, você também não sabe o limite da sua relação, a tal ponto que você aceita a violência, você aceita a vergonha, você aceita a ameaça, você aceita o medo. Porque você não sabe qual é o seu limite e você não se valoriza dentro desse limite também. E se você não comunica isso para o outro com a sua essência, não é dizer você não faz isso comigo mais. Não é pela ameaça. Porque às vezes Sim, a gente quer comunicar o limite no medo e na ameaça. Mas sim. não é na ameaça. É com o nosso comportamento, é como a gente se olha primeiro. E o outro consegue perceber isso. É. E se a gente pensa em relacionamentos abusivos, né? Que hoje nós estamos falando muito sobre isso recentemente, sobre relacionamentos abusivos, nós vamos ver duas coisas importantes, né? Limites e autoestima. 90% tem uma pesquisa que fala disso, que 90% dos relacionamentos abusivos no Brasil, eles têm um início na falta de limites. A falta de limites leva para os relacionamentos abusivos que a gente tem visto e vivido, né? A gente tem aí um número muito alto de pessoas, e hoje a gente já não fala mais só de mulheres, também de sofrem relacionamentos abusivos, mas nós estamos vivendo cada vez mais relacionamentos abusivos. Então, se nós não entendermos isso, nós estamos nos predispondo a esses relacionamentos. Nós nos colocamos. E muitas vezes você é abusivo do mesmo tanto que o outro, não é? Acredito muito nesse ciclo. Eu não acredito que eu vivi uma relação de abuso e eu entendo que a partir do momento que você se abusa, o outro abusa de você. E você acaba entrando no ciclo de também abusar do outro. Então, então é importante a gente se olhar e a gente ter muito esse cuidado. Porque se você, por exemplo, está aqui, você está numa relação tóxica, né, ou até mesmo de violência, de maneira física ou verbal, mais assim. É importante você se olhar também. Como é que é a sua postura consigo mesma? Isso. E dentro desse assunto do limite, Michelle, eu queria que você trouxesse pra gente como é que a gente consegue identificar uma relação sem limites. Tem os sinais que a gente consegue observar? Tem sim. A gente precisa entender, identificar esses sinais, porque muitas vezes esses sinais eles estão ali para nós e nós não entendemos que isso é uma relação sem limites. E sabe qual é o primeiro sinal que eu sempre pergunto para as pessoas? Como você fala? Qual é a sua forma de falar o que você precisa? Muitas vezes você precisa brigar, gritar para expor o que você quer, ou às vezes o outro faz isso com você, né? Aquilo que a gente já falou antes, né? Da comunicação, do que precisa ser comunicado nos momentos inapropriados, né? Eu pergunto isso muito, sabe? Uma dica para vocês é essa, né? Você sabe a hora certa de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira? A maioria das mulheres me falam que é de manhã. Né? Eu acho isso interessante. Nunca entendi por quê. Eu acho que é porque de manhã acorda melhor, tá acordando, às vezes não chega do trabalho, né? Trabalho cansado, já com um monte de pepino na cabeça, né? Pode ser que. Pode ser por isso, mas é interessante. Você precisa saber o melhor horário para vocês conversarem, porque nem sempre vai funcionar, né? Não tem o respeito como a base no relacionamento. Sabe aquela questão do respeito, de você respeitar o desejo do outro, de respeitar a vontade do outro, de você se sentir respeitado, de perceber que o outro respeita o que você gosta, sabe? Isso é um ponto fortíssimo de limite. Você definir o significado de respeito na sua relação. Se a sua relação não tem significado de respeito, te falo sem te conhecer que ela não tem limites. Não tem mesmo. Outra coisa, você perde o autocontrole muito fácil na relação. Uma relação sem limites, ela te tira do controle muito fácil. Você perde o controle muito rápido. Então, se você começar a observar esses sinais, tem outros aí que talvez a gente possa aprofundar. Por exemplo, a dificuldade de dizer não, né? Você não sabe ouvir e nem dizer não. Então, quer dizer, essa relação não tem limite. Não tem limite. Isso é sério. É se você não consegue aceitar a diferença. Se você não aceita o outro na totalidade dele e as diferenças, isso é não ter limite, porque você quer que a pessoa te agrade o tempo todo. E tá a Cris perguntando aqui, ó, tem como identificar esse momento certo para conversar? Olha, eu vou falar por mim, tá, Cris? Eu penso o seguinte, quando eu estou com as minhas emoções no lugar. Porque se nós estamos na raiva, se nós estamos, né, eu tenho meu tempo de processar. Então, às vezes eu digo pro outro, olha,
eu não consigo conversar agora, eu comunico, olha, tá tudo bem, eu tô chateada, mas agora eu preciso estar comigo primeiro, eu preciso filtrar. E até na live de ontem eu estava conversando com a Ariane, que é jornalista, e a gente se viu no mesmo jeito de fazer isso. Muitas vezes eu preciso escrever. Eu coloco no papel como se eu estivesse conversando com a pessoa e eu consigo ver o que eu sinto. Porque nós temos dificuldade de nomear sentimentos. Se você tá aqui, eu te pergunto como você tá, normalmente a gente fala, tô triste, tô feliz, tô alegre. Só que aí a gente vai trazendo pseudo-sentimentos que não são sentimentos e a gente, na verdade, tá pondo a culpa no outro. Quando eu digo, porque eu tô me sentindo rejeitada, na verdade, é um pseudo-sentimento, porque rejeição não é um sentimento, é uma ação do outro que eu acho que é um sentimento. Então, na verdade, você pode estar se sentindo o quê? Triste, com raiva, chateada, mas não é. Ou eu me sinto não valorizada por você. Na verdade, valorização não é um sentimento, você pode se sentir frustrada. Entre outros. Da mesma forma que você pode se sentir feliz, valorizada, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso pra gente perceber o que é nosso, o que é sentimento, o que é pensamento, ou seja, o que é a história que a gente está criando sobre o que acontece, o que é de fato e o que a gente está sentindo. Porque se a gente vai para uma conversa já para julgar o outro, é aquela coisa. Se a gente já chega assim, olha, você fez isso comigo, você foi assim, 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 cara, a pessoa já vai reagir na mesma hora o quê? Se defendendo, porque a melhor forma de você se defender é atacar o outro também. Então, a primeira que eu daria, se coloque no seu lugar. Qual é o seu sentimento? Como você está nessa situação? Depois, você tem que parar e discernir. O que é meu pensamento? O que eu tô criando, que é a história que eu crio sobre o que tá acontecendo e o que é de fato. E aí depois eu acredito que você consiga ir para essa conversa. Sabe uma coisa que é interessante nisso que você falou? A gente precisa saber qual é o nosso momento e qual é o momento do outro, sabe? Eu acho que isso é importante, saber se o seu momento é esse, você fez tudo isso, né, que a Flávia falou, e aí você vai olhar o momento do outro. Você para perguntar pro outro, fala, você está pronto para conversar? Sim. A maioria das pessoas não fazem isso, elas já ficam pensando assim, eu preciso falar, eu preciso falar. Não pergunta isso pro outro. E sabe o que essa pergunta gera? Gera um ambiente de segurança. Gera um ambiente de segurança para uma conversa, sabe? Nunca comece uma conversa sem perguntar pro outro se ele está pronto. O outro vai te dizer talvez que não está pronto, e aí ele pode até te dizer por quê, e vai ter que pensar no porquê ele não está pronto. É claro que tem gente que vai querer fazer isso e fugir da conversa, né? Mas você pode insistir, que isso acontece mesmo. Os acordos, a comunicação não violenta, ela trabalha com os acordos assim. Você pergunta pro outro, olha, já estou pronta para conversar. Você quer conversar sobre isso? E aí você tem que saber que, da mesma forma que você precisa do seu momento, o outro também precisa. E aí você pode sinalizar. Quando você estiver pronto para conversar, você me avisa. Ou você pode perguntar, da outra alternativa. Você prefere que eu fale com você amanhã, hoje no fim do dia, ou colocar algum momento, você quer quanto tempo, para não ficar solto e ficarem ali uma semana vivendo aquela situação que precisa ser resolvida. Mas é importante que a gente respeite esse limite do outro, assim como a gente precisa que o nosso limite seja respeitado. Sim, sim. Sim. Esse limite, ele é tão importante, gente, porque se você pensa que você precisa criar um ambiente de segurança, você precisa entender o seguinte, dentro de um ambiente de segurança tem que caber duas pessoas saudáveis, tá? Duas pessoas que se respeitam e que entendem o outro. Então, tudo isso só vai acontecer quando eu entendo os meus sentimentos. E se eu quero iniciar uma conversa, e se eu sou a pessoa que inicia a conversa, legal, eu acho isso muito importante. Alguém tem que iniciar a conversa e não fique com esse jeito emburrado de pensar, vou esperar que ele ou ela venha falar comigo. Não, faça isso. Mas tenha certeza que você está num ambiente de segurança, né? Não faça isso de qualquer jeito. Corre atrás da estabilidade da relação. E é isso, né? Você já parou para pensar quando alguém te pergunta assim, você está pronto para conversar? Como é que você se sente? Não é? Coloca no lugar, tem empatia, entende isso. Michele, e quais são os assuntos mais difíceis da gente conversar? A gente começou aqui na nossa live, você pontuando três pontos que sustentam uma relação. Que é sexo, financeiro e... Dinheiro. Dinheiro, sexo... E comunicação. E comunicação. Então, olha só, são 3 assuntos tão sensíveis, né? Quando a gente vai falar sobre dinheiro, briga pra caramba. Sexo, a gente nem toca no assunto. Então, como a gente consegue sinalizar limites dentro desses 3 temas? A gente está aqui falando muito da comunicação, mas vamos
olhar para esse lado também do sexo e do financeiro, que eu acho que muitas vezes a gente coloca tabus nessas áreas e não Sim. comunica isso. E é onde muitas vezes são os principais problemas que acabam terminando uma relação. Sim, sim. A gente tem uma estatística que é de 2020, que aqui em Goiás, né? Eu não sei qual é a estatística do Brasil, mas aqui em Goiás, 47% das relações chegavam a um processo de divórcio por dinheiro, questões financeiras. E aí, quando você vai analisar o que tem dentro dessas questões financeiras, você começa a pensar que as pessoas não conversam sobre o dinheiro. E é um lugar de muita traição. O dinheiro é um lugar de muita traição. Né? Então, é aquela coisa da compra que você faz escondido do outro, do dinheiro que você usa para isso ou para aquilo, sabe? Que você não fala. Guarda sozinho. E tudo isso vai gerando muitos problemas. Conversar sobre dinheiro é uma dificuldade muito grande do ser humano. Nós temos medo de falar sobre dinheiro, porque nós temos medo de entender o quanto isso nos afeta. Só que nós precisamos conversar. Sabe por onde começar a conversar sobre dinheiro? Começa a pensar no seguinte: quais são os seus sonhos? O que você tem aí de sonho que você gostaria de realizar, que você precisa do dinheiro? Conta isso para o outro, deixa o outro te contar. Constrói o ambiente de segurança, como eu falei, e vai trazendo todas essas informações. Sabe por quê? Você vai entender que o outro tem medos. E sabe uma coisa que a gente precisa pensar? Tudo que é relacionado ao dinheiro, a gente tem muita lealdade com a nossa família. Então, você lida com o dinheiro como a sua família lidava. E ele ou ela lida com o dinheiro como a família deles lidavam, como eles faziam. Essa também é uma ponte muito forte. Tem um advogado que muitas vezes a gente faz aí alguns trabalhos juntos aqui em Goiás e a gente estava até conversando sobre isso. Hoje surgiu um termo que é o contrato de namoro. E o contrato de namoro, ele é uma coisa muito interessante. Você sabe por quê? Porque o contrato de namoro te obriga a conversar sobre dinheiro. Te obriga a conversar sobre dinheiro. Se você não quer se casar, não quer ir ao cartório, registrar um contrato de casamento, não quer fazer uma cerimônia religiosa, tudo bem, você não precisa fazer. Mas o contrato de namoro, ele te obriga a conversar sobre dinheiro. O que é importante para você, o que você quer construir, o que o outro quer construir. Esse é o ponto do dinheiro. Agora, pensando na questão sexual, né, gente? Sexo, como eu disse, é a comunicação mais íntima do casal. Você não resolve sexo se você não resolver sua comunicação. Você precisa pensar nisso. Entenda isso. Já viu aquela frase assim, Flávia? Isso é muito comum. Quanto mais o tempo passa, melhor a nossa vida sexual é? Uhum. Por quê? Porque a relação vai construindo um vínculo maior. Quanto mais vínculo você tem, melhor a vida sexual. Por quê? Porque existe uma comunicação, não é? A gente Exato. se comunica de tantas formas. Semana passada eu estava fazendo uma palestra, eu estava falando sobre isso com grávidas, né? E essa fase da família é uma fase difícil, mas eu estava falando com elas uma coisa que é muito interessante. Vocês sabiam que quando a mãe amamenta o bebê procura o olhar da mãe. E aquele olhar, ele traz uma produção de ocitocina no corpo do bebê, no corpo da mãe e aumenta a prolactina. Por que esse olhar faz isso? Porque existe uma comunicação no olhar. Existe uma comunicação no olhar. Outra forma de produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, né, que te dá a sensação de bem-estar e é um hormônio muito importante para o nosso corpo, é a comunicação do olhar do sexo. Então, são detalhes que a gente não para pensar. Para pensar no seguinte: por que as pessoas fazem sexo? Não é? Por quê? Por que isso é tão importante? Porque é uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação. Eu até recebi na caixinha de perguntas aqui esses dias, Michelle, uma pessoa falando sobre que ela costuma falar dos sentimentos para o parceiro, como ela se sente, que normalmente ele menospreza esse sentimento. E aí tem uma frase do Marshall no livro Comunicação Não Violenta que ele diz o seguinte, que quando nós falamos das nossas vulnerabilidades para o outro, né, abrimos ali aquela que é a nossa maior fraqueza, né, os nossos defeitos, enfim. E o outro usa aquilo como uma arma depois contra a gente, isso é a maior da... Ele usa um termo que eu não me lembro agora para dizer, mas ele fala que isso é tão pesado que é como se quebrasse, é como se você tivesse um cordão e que você cortasse
essa linha total da confiança. Então, isso serve dentro da nossa relação, dentro do sexo, que a gente vai criando essa intimidade de tal forma que essa pessoa ela é o mais próximo que a gente tem da carne de alguém. Assim como o filho tá com a mãe. E aí, o que acontece? A gente quebra esse elo de tal forma que se você se abre para essa pessoa que é a sua carne, vamos dizer assim, e essa pessoa usa a sua vulnerabilidade, usa a sua limitação, isso quebra de tal forma que interfere em todas as áreas do relacionamento. Porque se quebra a confiança, isso você vai ter problema nas suas finanças, não necessariamente que você vai ter problema com dinheiro, mas isso vai afetar o financeiro do casal, isso vai afetar a comunicação, isso vai afetar o sexual. Então, a gente precisa pensar nesse conjunto do que os dois têm e de entrar nesses limites e das vulnerabilidades um do outro de uma maneira com muita confiança. Porque senão é algo que você vai quebrando ao longo do relacionamento que depois é difícil de você conseguir ligar de novo. Isso é tão forte, isso que você tá falando. Tem um casal, eu já falei pra eles que eu cito eles em quase todas as lives quando eu tô falando sobre sexo, porque eu acho fantástico o processo deles. Foi um dos processos mais interessantes que eu já fiz. Eles discutiam muito, eles brigavam muito. E aí, uma vez eu perguntei pra eles assim, mas por que vocês estão juntos? O que faz vocês ficarem juntos? Porque tem alguma coisa que faz vocês ficarem juntos com tanta discussão, com tanta briga. E vocês estão juntos há quase 10 anos. O que tem nesse relacionamento? O que faz um relacionamento durar esse tempo todo? Não é possível. Aí um olhou pra cara do outro e eles falaram quase que juntos: o sexo é bom. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Falei, vamos entender então a comunicação que existe dentro desse sexo? E nós fizemos um processo inverso. Nós trabalhamos a comunicação que existia no sexo para trazer a comunicação para a vida deles. E foi fantástico isso, gente. Foi uma coisa muito interessante, porque você acaba entendendo exatamente isso. Você é carne com aquela carne. Você é como se fosse um só mesmo. E o que faz isso acontecer? Ah, é isso que é interessante. Eu gosto disso e parece que ela também. Falei, tá, você disse que gosta disso. Por que você gosta? Vamos trazer isso para sua vida? Presta atenção, quando vocês forem no supermercado e vocês forem para o supermercado, lembra desse momento que você está me contando aqui. Assim como você faz no sexo, começa a conversar, falando de outras formas, tentando buscar. Gente, isso é tão forte. O relacionamento, muitas vezes, ele se perde porque nós não permitimos ser conhecido pelo outro. Nós temos que entender isso. Nós temos que aproveitar isso. E tem muito divórcio bobo aí acontecendo por coisa boba. Divórcios que as pessoas estão se separando por coisas pequenas, né? Relacionar é difícil. Sempre foi, sempre vai ser. Não existe receita fácil. Você não adianta... Não procure isso, porque isso você não vai encontrar. Mas uma coisa eu sei. Não é fácil? Mas existem caminhos, basta insistir, basta você saber exatamente o que faz dar certo. E esse relacionamento, para mim, é um exemplo, porque nós tiramos de um lugar onde ninguém fala, onde ninguém conversa, as estratégias para a vida. Não é? É fantástico isso. Eu gosto de dizer o seguinte, Michele, que em qualquer relacionamento, com a gente mesmo em primeiro lugar, a gente tem desafio. E por que a gente acha que a nossa relação com o parceiro ou com a parceira, ou que no trabalho, ou com os filhos, ou com, sei lá, a gente quer criar um mundo perfeito. Principalmente na era do amor romântico que a gente vive, né? Dos contos de fadas, dos filmes de comédia romântica, que a gente vê aquele amor ideal, o amor único, pleno, maravilhoso. E a gente esquece de que todo relacionamento, ele tem desafios. Eu tenho um monte comigo mesmo, eu já tenho que me vencer todo dia, já tenho que olhar para mim com as minhas debilidades, com as minhas questões. Imagina compartilhando isso com outra pessoa. E aí é onde a gente cria esse mundo ideal. E eu acredito que, assim, eu falando de mim ao longo desses anos, dos relacionamentos que eu já tive, a gente cria um ideal, a gente vai para um relacionamento com esse ideal que a gente cria, com o homem ou com a mulher que a gente cria, que a gente idealiza, até mesmo ali inconscientemente inspirados nos nossos pais, né? Que são a nossa principal referência. Ou com aquela coisa de quero a minha mãe ou odeio essa mãe que eu não a quero diferente. Mas a gente vai criando isso e idealizando esse ideal. E quando a gente se depara com a realidade, a gente vê que, peraí, não é aquilo que eu idealizei. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso que é criado. Eu, por exemplo,
vivi muito tempo dentro de um contexto cristão, onde se dizia só que casamento era uma bênção. Gente, casamento é uma bênção. Né? Você também sabe disso, que fala assim, gente, casamento é uma bênção, tem que casar. Tem que casar porque é maravilhoso. E quando você chega no casamento... que o homem esteja só, né? A gente vê isso, né? Que esteja só, a mulher que seja idônea, a mulher que seja maravilhosa, se tudo der errado, a culpa é da mulher. E vamos lá. Né? Porque a mulher sábia que edifica, a tola que destrói, se o trem não tá bom, a culpa é da mulher. E aí a gente chega dentro desse contexto idealizado de que tudo é uma bênção. Quando você chega lá e começam os problemas, aí que a gente fala assim, cara, o que é isso? O que eu tô vivendo? Porque a gente tem tantas narrativas de perfeição, de que é uma bênção, não que não sejam, mas eu quero dizer que nós, como seres humanos, somos uma bênção, somos maravilhosos, mas temos problemas, temos defeitos, temos desafios, e é a vida. Sim. Não, isso é tão forte. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gente? É curso de noivos. Adoro, sério. Toda vez que alguém me convida, eu vou. Você sabe por quê, Flávia? Porque ali a gente pode falar de tanta coisa, né? Assim, eu adoro fazer dinâmicas que vão falar, se você já conversou sobre dinheiro, vamos lá, senta aí os dois, já pensaram sobre isso? Já conversaram sobre sexo? Já conversaram sobre como vai ser a rotina de vocês? Porque o que você falou é muito forte. A gente é namoro, o que a gente é na vida. A gente vive no amor como a gente vive nas outras áreas da nossa vida. Não tem diferença. E nós reproduzimos o que nossos pais faziam nos relacionamentos. Quantas pessoas estão discutindo e brigando por coisas que elas nem sabem por quê? Porque elas cresceram num lar onde os pais discutiam. E elas buscam um relacionamento assim, porque elas acreditam que isso é o amor. Porque elas acreditam que isso é a relação. Então elas vão reproduzir isso. Está até colocando um ponto que eu achei legal. Olha só, ela está dizendo que é a mesma relação que ela vê do sexo dentro do relacionamento é a pornografia. E dentro disso eu queria até falar sobre esse limite da questão da pornografia. A gente que sabe que é muito naturalizado hoje em dia. E quais devem ser os limites dentro desse sentido e quais as consequências dessa pornografia? E depois a gente vai para a pergunta do Cristiano. Uhum. A questão da pornografia ela é muito séria, né? Isso hoje é muito divulgado e muita gente acha que isso é algo bom, é normal, é natural. E eu não tô aqui para dizer que é bom ou que é ruim, mas eu tenho uma coisa para dizer sobre isso, que é a questão da projeção, tá? Você projeta muito e tudo que você projeta, ele deixa de ser real. E a pornografia em excesso, ela tira de você o direito de viver uma comunicação no relacionamento. E isso é muito comum. Hoje, mais em homens que em mulheres, mas também tem mulheres que têm esse comportamento. Muitas vezes, o sexo ele começa na mente. A gente sabe disso. A sua mente tem que estar conectada com aquele momento, com o ato sexual, com a vida sexual, para que você consiga ter um bom relacionamento. E conversar sobre isso, gente, é tão importante. Por quê? Voltando aqui, né? Falando do que eu falei com noivos. Uma vez eu falei disso com os noivos e ele falou assim, mas eu acho isso tão natural. Falei, ok, quantas vezes você já fez sexo pensando nos vídeos que você assiste? Aí parou assim, me olhou, poxa, algumas vezes. Falei, então, para pensar sobre isso. Sexo é bom quando é com uma pessoa real. Se você quer a projeção, muitas vezes a comunicação se quebra ali no sexo, porque você está projetando aquilo que você viu. Então, o limite é muito importante você conversar sobre isso. E tem algumas pessoas que conseguem, alguns casais que trabalham a pornografia juntos, né? Que eles trazem isso para dentro da relação. Isso é um acordo, tá? Isso tem que ser um acordo. Os dois precisam aceitar isso. E aí a gente fala de limites, né? Qual é o limite para isso? Eu consigo aceitar, o outro não consegue? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O Cristiano está dizendo o seguinte, não seria uma questão de egoísmo você se colocar sempre à frente do parceiro e desta forma diminuir sua responsabilidade em fazer isso dar certo? Eu não acredito que a gente tenha que se colocar... Primeiro, a gente tem que cuidar da gente, tá? Então, eu acredito que numa relação, eu tenho que vir em primeiro lugar nessa relação, no sentido não de ser melhor que o outro, tá? Mas se eu não olho pra mim, eu não consigo ter esse olhar pro outro. Agora, eu acho que numa relação existe o equilíbrio, tá? Entre o dar e o receber. Então, se eu estou acima e o meu parceiro tá aqui, tá em desequilíbrio essa relação. Então, a responsabilidade da relação é dos dois. Se um não quer, o negócio não vai, tá? Então, esse equilíbrio não é
quem é melhor que o outro, mas os dois precisam andar juntos. Eu vou complementar um pouco disso, né? Porque cuidado com o excesso de empoderamento, tá, gente? Hoje é muito moderno a gente falar disso, hoje é muito legal, tá na moda falar disso. Só que tenha cuidado com o seguinte: você se preocupar com você é uma forma de você transmitir para o outro quem é você. E saiba o limite disso, né? Trabalhe o seu eu no sentido também de você ter empatia. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, uma das características que tem que estar ali incluída é a empatia e a outra é a gratidão, né? O seu eu precisa ser desenvolvido em várias coisas. E se você não exercita essas duas características, esses dois sentimentos que a gente falou aqui, você entra no egoísmo. E aí você se perde no que o Cristiano falou, né? Ele falou uma coisa, eu não li aqui, as perguntas estão subindo e eu não estou conseguindo ver, gente. Mas uma coisa que você falou aí que é bem interessante é a gente saber dar e receber. Então, se você está trabalhando o seu eu e se o seu eu é prioridade, não esquece que gratidão e empatia também fazem parte do seu eu. Isso nunca pode ser eliminado. Exatamente. E a gente só consegue ter empatia pelo outro, eu vou falar por mim, quando você tem autoempatia. Isso. Você não consegue. Esse versículo faz muito sentido na minha vida hoje. Sabe aquele ame ao próximo como a ti mesmo? Você só consegue amar o outro quando você... Eu ficava pensando, gente, como assim? E eu entendi que tudo começa comigo. Então não é egoísmo nesse sentido. Porque, gente, se eu não tô bem resolvida comigo, eu não vou ser bem resolvida com ninguém. Se eu não me comunico bem, eu com Flávia, eu não vou comunicar bem com você. Eu não vou me relacionar bem com você, porque eu não tô bem relacionada comigo primeiro. Então, o que eu coloco dentro deste eu é eu olhar para mim, eu ter essa autoempatia a tal ponto que eu consiga expressar essa empatia para o outro. Né? Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento, né? Isso foi uma ordem. Então, se você parar para pensar, é exatamente isso. Você precisa amar o outro como a si mesmo. Se você não se ama, você não ama o outro. E aí eu vejo o outro lado disso, né? Se você vai amar o outro como a si mesmo, se você não se ama, você não consegue amar o outro. Você não é capaz de aceita, se você não sabe os seus limites, se você não tem consciência de si mesmo, não adianta que você não vai conseguir comunicar isso na relação. De nenhuma outra. Bom, gente, pessoas abusivas são pessoas doentes, né? Exatamente. E são pessoas que normalmente não olham para si mesmas. Sim, com certeza. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Quero agradecer a Michelle. Se você quiser mandar mais alguma, a gente tem mais 5 minutinhos aqui pra gente concluir. Quero dizer para vocês que no último dia da Semana Comunicação do Amor, que termina na semana que vem, são várias lives aqui. Amanhã tem com a Carol, que acabou de entrar, a gente vai falar sobre autoestima. Como está a sua autoestima? A Michelle também, que é uma expert nesse assunto. Vi que ela estava postando esses dias também. Michelle, sem autoestima também, dá para comunicar bem? Já Não dá dá. Uma prévia. Não dá. Você sabe que eu fui apelidada uma época de doutora autoestima, né? Porque eu falei tanto disso, mas esse era o meu questionamento. Era a minha questão para ser resolvida, a minha autoestima, né? A autoestima nada mais é do que a imagem que a gente tem de si mesmo, né? Se você não enxerga nada, você vai comunicar o quê? Exatamente. Para falar. Você não tem nada para comunicar ao outro. Você não tem nada para mostrar se você não se enxerga. Então isso é importante, né, gente? E esse é um tema que vocês precisam acompanhar. Amanhã, né, que vocês vão falar por quê? 8. Vamos falar sobre e eu vou trazer para vocês essa questão da minha história, como eu falei. Se você trabalhou com isso, Michelle, você sabe que sem autoestima outras coisas não fluem. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu só entendi que eu tinha um sério problema, que eu precisava olhar para mim e falar, gente, peraí, minha autoestima não vai, tudo na minha vida tá ruim, eu não me relaciono bem comigo, eu não gosto de mim, eu não me admiro. Como eu vou esperar que as outras pessoas façam isso comigo? Como eu vou esperar me relacionar bem com alguém? Então, esse vai ser o nosso assunto, tá, Janaína, dizendo aqui que os abusivos são doentes que adoecem os outros também. Sim, com certeza. E relacionamentos abusivos vai ser na semana que vem, na quarta que vem, com a Luísa, que é especialista em relacionamentos saudáveis. E lembrando, gente, só para concluir aqui na nossa live, que no nosso grupo fechado do WhatsApp, no meu grupo fechado no WhatsApp, o link tá lá na minha bio. No último dia eu vou dar de presente para vocês o meu livro digital, Comunicação Não Violenta, o Amor que Transforma. Eu vendo esse livro no meu site, mas eu vou presentear vocês que estão
aqui participando da Semana Comunicação com Amor. Vocês que estão lá no grupo do WhatsApp vão receber esse livro. Eu conto da minha história, conto como que eu conheci a comunicação não violenta, como eu comecei a trabalhar com isso na minha vida, como é a minha vida hoje, o que que transformou. E ontem eu achei muito legal, Michele, que tinha uma amiga minha na live, ela falou o seguinte: nossa, Flávia, fica tranquila que eu te conheci antes e depois. E você é outra pessoa. E assim, Olha, eu fico muito feliz, porque tem muita gente, e se você tá aqui na live, participou com a gente, você ouviu tudo isso, e às vezes você fica com aquele sentimento, nossa, pra mim não é possível. Porque eu tive esse sentimento em muitos momentos. Falava, cara, isso não é pra mim, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável, eu não vou conseguir ter um relacionamento feliz, eu não vou conseguir ser uma pessoa bem resolvida, eu não consigo gostar de mim. Enfim, tantos conflitos que eu vivia, e eu via as pessoas naquele mundo que a gente cria de contos de fadas. Gente, fulano tem um casamento lindo, fulano tem um relacionamento maravilhoso, e eu tô aqui numa vida tão triste, né? Tô aqui tão infeliz. Eu não imaginava que eu conseguiria ter a minha vida transformada. Então, não é um processo fácil, não é um processo suave, porque autoconhecimento dói. sim. Psicólogas que estão aqui, inclusive Michelle, sabem disso. Dói, leva tempo, é um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode desanimar. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão aqui na live é que, se você começou, foi lá, né? A Cris, que aqui no início da live diz: ah, mas como é que eu sei quando é a hora de conversar? Tenta uma vez, vai fazendo, de tal forma que você vá vendo as suas melhoras um pouquinho todo dia. Porque a gente quer, às vezes, assim, ó, piscar os olhos e, nossa, agora está tudo lindo. E não é assim. Tudo tem um processo. Tem uma série que eu gosto muito, acho que você também gosta, que eu já vi você postando, que é This Is Us, né? E aí Querida. tem uma questão lá que eu acho super interessante, que é a conversa dos irmãos, que eles começam a virar até assim uma piadinha lá com as esposas deles, assim, não, agora eles vão parar, porque agora é a hora deles comerem, depois eles voltam pra conversa, aí depois eles param, fazem isso, e elas começam a rir, mas gente, é mais ou menos isso, sabe? Você começa a conversar, você viu que não deu certo? Ó, é hora de parar. Vamos parar, depois a gente volta, vamos falar, vamos saber qual é a hora. Veja se você se sente confortável para falar sobre isso. Se não, por que você não se sente? E é assim. É tentativas e erros? É, mas na tentativa e no erro, você tira algo de você, autoconhecimento, sabe? Não faça nada na sua vida sem se perguntar o que eu aprendi sobre isso, com isso sobre mim. O que eu aprendi com isso sobre mim, sabe? Tudo fala da gente. Não entre numa conversa e saia dela sem se perguntar isso. O que eu aprendi sobre mim nessa conversa? O que isso aqui mudou na minha vida? E o que eu entendo sobre mim aqui? Gente, isso é tão importante. Às vezes você sai de uma conversa e você não aprendeu nada. Você comunicou, você ouviu, você falou, fez tanta coisa, mas você não aprendeu nada porque você não parou para fazer essa análise sobre si mesmo. Exatamente. Vá para a conversa perguntando o que você quer dessa conversa e saia dela o que você aprendeu dessa conversa. Eu acho que são dois pontos muito importantes e que eu costumo fazer. Gente, o que eu quero dessa conversa hoje? Porque às vezes se você quer só ir atacar, só ferir o outro, só machucar, será que é isso? Só ter mais uma briga ou não? E a Thaís está dizendo que não é só sobre saber o que falar ou como falar, é também sobre quando falar. Exatamente. A gente começou a live falando sobre isso, né? Sobre o momento quando que a gente estava falando. Peraí, o que eu quero comunicar? Como que eu tô para eu poder comunicar? E o momento para isso. Jogando pela adoção, vai ficar gravada a live sim, vou salvar a live, vocês podem assistir depois, mandar para as outras pessoas. Michele, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu resolvi criar essa semana porque a minha vida foi transformada primeiro. Tá? Eu consigo hoje trabalhar minha comunicação, eu sou apaixonada por comunicação. A comunicação não violenta transformou a minha vida, gente. E mais que a gente acha que comunicação não violenta é não gritar, é não xingar, e é muito mais que isso. Comunicação não violenta é você se perceber, é você saber o seu limite, é você entender a sua necessidade e também do outro. E a violência que a gente chama de violência invisível, que é aquela que às vezes a gente está acostumado com ela. Quando você ameaça, né? Quando você diz, se você não fizer desse jeito, né? Então, são elementos que a gente traz do medo, da vergonha, dentro das relações que a gente naturaliza, mas que são violências, que vão contra a nossa essência, que vão contra os nossos sentimentos, os nossos valores, muitas vezes. Então, a gente precisa pensar muito sobre todo esse contexto. Por isso que eu resolvi ter esse olhar da comunicação para os relacionamentos, porque eu percebo que a gente vê, né, agora no Dia dos Namorados, tem um monte de gente pensando em presentes, pensando em conteúdos para o Dia dos Namorados e fala sobre tanta coisa e não fala sobre
o início de tudo na nossa vida, que é a comunicação. Então, obrigada pela profissional incrível que você é, obrigada por ter participado aqui comigo. E espero que a gente tenha outras. Inclusive, já vou dar um spoiler para quem está aqui, viu, Michelle? A Michelle a gente se conheceu porque ela foi minha cliente de consultoria de imagem. E em agosto a gente vai ter uma super masterclass sobre isso. E a gente vai... As coisas... Que legal, gente. Nossa, eu fico muito feliz de poder estar aqui, tá? Tô muito feliz de poder falar sobre esse tema, que é um tema muito importante. A gente precisa entender que limite, gente, você aprender a pôr limites na sua relação é você aprender a se comunicar também. Isso faz parte da comunicação. Isso é a base da sua comunicação. Então, aprenda isso. Você só coloca limites, você só põe limites, até para você mesmo, quando você se conhece. Sem autoconhecimento, isso não é possível, né? É isso aí. Obrigada, Michelle. Comunicadores, uma boa noite para vocês. Lembrando que quem estiver lá no grupo do WhatsApp, que está lá no meu link na bio, vai ganhar o meu livro. Vou te mandar o livro, viu, Michelle? Quero que você leia, depois você me dá seu feedback. Tá O bom. livro Não Violenta, o Amor que Transforma. Então, estejam lá para vocês receberem o livro. E se vocês quiserem aprofundar mais em comunicação não violenta, estudar sobre isso, ter prática, conhecer mais profundamente, tem o meu curso de comunicação não violenta também. Vocês podem me chamar lá no Instagram, podem me mandar mensagem, tem no meu site. Porque o meu objetivo é que a gente possa transformar as nossas relações numa comunicação de amor, uma comunicação não violenta, uma comunicação com empatia e que a gente possa, através da gente, transformar também as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Beijo, gente. E a live vai ficar salva aqui. Vocês assistam depois e manda pro parceiro e parceira, combinado? Tchau, gente. Amanhã, 6h08, com a Carol, para falar sobre autoestima e comunicação. Até mais, gente. Beijo. Obrigada, Michelle. Até mais. Obrigada a você.